Da vinda da família real portuguesa à independência do Brasil, professora Andréia. Como já estudamos, em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental na Europa, que proibia qualquer país do continente de comercializar com a Inglaterra. Era a forma que ele encontrou para enfraquecer a Inglaterra, o seu principal concorrente. Porém, Portugal dependia muito da Inglaterra ainda, porque esse país comprava as mercadorias de suas colônias, também emprestava dinheiro. Ou seja, Portugal era totalmente dependente da Inglaterra e vai desrespeitar o bloqueio continental. Com isso, Napoleão acaba anunciando que enviaria suas tropas para invadir Portugal, o que vai causar um desespero geral na corte portuguesa. A única solução encontrada pela corte portuguesa naquele momento foi fugir. Então escolheram o Brasil, uma colônia bem distante do poderio de Napoleão Bonaparte, para se refugiarem enquanto esse governante estivesse dominando a Europa. Em relação aos números, cada historiador apresenta dados diferentes, mas é algo em torno de 15 mil nobres abandonando Portugal no dia 29 de novembro de 1807. Eles vão contar com o apoio, com a proteção da marinha inglesa que vai escoltá-los até o Brasil. A população foi abandonada pelos seus governantes, que saquearam tudo que podiam, colocaram nas embarcações e trouxeram com eles para o Brasil. Inicialmente, aportaram em Salvador, em 22 de janeiro de 1808, e apenas um mês mais tarde se dirigiram para o Rio de Janeiro, que temporariamente passa a ser a sede do Império. Apenas 6 dias depois de chegar ao Brasil, Dom João VI vai decretar uma lei chamada Abertura dos Portos. E essa lei vai ser um marco muito importante para o início do nosso processo de independência. Ela nos dava liberdade de comércio, mas não era à toa, não era porque Dom João VI era bonzinho com o Brasil. Lembrando que o Brasil era uma colônia e colônia não tinha liberdade de comércio. Isso já era com a finalidade de Portugal nos explorar. Porém, com a chegada da corte no Brasil, essa corte começou a sentir falta das mercadorias europeias. E como os comerciantes brasileiros não podiam ter acesso a essas mercadorias porque não havia liberdade de comércio, Dom João VI não viu outra solução a não ser abrir os portos para o comércio. Então o Brasil poderia negociar com nações amigas, mas devido à sua grande dependência da Inglaterra, Dom João VI vai criar facilidades, a maior parte do comércio vai ser realizado com os ingleses. Vocês se lembram que no vídeo que falamos do Napoleão, mencionamos a dificuldade de alojar toda aquela imensa corte no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era apenas uma cidade colonial sem estrutura para receber tantas pessoas do dia para a noite. E por ser colônia, não tinha os atrativos que Portugal tinha, que a corte estava acostumada, teatro, aquela vida pública, social, né? Então aqui não tinha nada, nenhuma preocupação com os colônios. Tudo que a gente produzia de riqueza era para ir para Portugal, nada ficava aqui, tá? Então, Dom João VI ele se viu obrigado a modernizar a capital. Tá? Ele se viu obrigado a modernizar o Rio de Janeiro para dar conforto a essa corte, mas de qualquer modo isso também vai trazer benefícios para o nosso crescimento social, cultural, científico, econômico. Então vamos ver algumas criações aqui do período joanino. As ruas foram ampliadas e pavimentadas no Rio de Janeiro. As casas ganharam janelas envidraçadas que permitiam a entrada da luz. Surgiram bairros luxuosos, né? A princípio a corte foi alocada na casa dos moradores, eles desabrigaram os moradores para ficarem lá, mas rapidamente foram construídos esses bairros luxuosos para abrigá-los. Um hospital, o Jardim Botânico virou um ponto de pesquisa, principalmente agrícolas. Pouco tempo depois, é ali que vai ser pesquisado o café para que ele se tornasse um produto da nossa economia. Vai dar muito certo. Lembrando que o café veio da Etiópia, na África, então ele teve que passar por um estudo antes de ser introduzido na nossa economia.
o Teatro São João, atual João Caetano, a Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, o Observatório Astronômico, escolas para os filhos da elite, né? A preocupação deles era com a nobreza. A imprensa régia, que lançou o primeiro jornal no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Lembrando que colônia tinha até a proibição de ter essa circulação de material impresso, né? Porque não podia ter manifestação, reivindicação, consciência política. Ficavam assim autorizadas as atividades industriais em todo o território colonial, mas isso também não prosperou nesse período, porque como Dom João VI facilitava muito a entrada de produtos ingleses no Brasil, a gente não conseguia desenvolver as nossas indústrias porque não conseguíamos concorrer com os preços dos ingleses. E também vai contratar a Missão Artística Francesa para criar a Academia de Belas Artes. Essa academia vai atrair arquitetos, escultores, pintores e vai ser muito importante para o Brasil, como a gente vai ver no slide a seguir. Possivelmente vocês já viram essas imagens em livros de história. Vamos usar outras mais à frente, mas aqui estamos vendo uma pintura, a primeira de Debré e a segunda de Taunay. São dois dos artistas franceses que estiveram no Brasil para formar a Academia de Belas Artes, criada por Dom João VI. Então, por que essa academia foi tão importante para a história do Brasil? Olha só, com esses artistas a gente teve um ótimo registro de como era a aparência do Brasil na época, tanto do ponto de vista da paisagem natural como humana. Então a gente vê ali uma casa, aquela estrutura colonial, a escravidão. Na outra nós vemos como que era o Rio de Janeiro nesse período, né? A sua população. Então é um registro muito importante do nosso país na época. A maior parte dos brasileiros não estava satisfeita com a presença da família real portuguesa no Brasil, que não mudou a situação da maioria deles. Inclusive, também não moveu uma palha em relação à abolição da escravidão. Tudo ficou como estava. E na capitania de Pernambuco foi onde ocorreu uma revolta que tentou romper com o domínio português, a insurreição pernambucana. Descontentes com a queda do preço do açúcar, o aumento dos impostos, do preço dos alimentos e com os privilégios dos comerciantes portugueses, os senhores de engenho se uniram a comerciantes intelectuais, padres, militares e juízes e tomaram o poder e proclamaram a República, formando um governo provisório, isso em Pernambuco. E esse movimento separatista vai se propagar por outras províncias, como a Paraíba e o Rio Grande do Norte. As tropas do governo reprimiram o movimento e os rebeldes foram punidos com prisões e execuções. Afinal, era sempre assim que o governo português agia com as suas colônias, principalmente era assim que agia com aqueles que tentassem se tornarem independentes do domínio português. Em 1820 vai ocorrer uma revolução liberal na cidade do Porto, em Portugal. Então, qual a causa dessa revolução? A população de Portugal estava muito indignada com a atitude da família real, que abandonou Portugal diante da ameaça de Napoleão. Mas Napoleão já se encontrava preso desde 1815 e nada da família real, nada da corte retornar. Então, eles vão dar um ultimato para a família real. Ou eles voltavam imediatamente, né? Dom João VI assumia Portugal, ou eles proclamariam uma república. Lembrando que a maioria dos revoltados eram da burguesia. Então, para eles, seria até melhor um regime republicano. Então, Dom João VI não viu outra solução, né? Ou voltava ou perdia Portugal. Aqui nós temos Dom João VI e sua esposa Carlota Joaquina, de origem espanhola. No dia 26 de abril de 1821, então, a família real retorna para Portugal, junto com a corte. E da mesma maneira que a corte saqueou Portugal na ocasião de fugir para o Brasil, vai fazer o mesmo com o Brasil. Vai saquear obras de arte, recursos que estavam no banco, como ouro, tudo que eles puderam levar para Portugal, levaram. E tem um episódio, né, muito famoso que diz que Carlota Joaquina sempre
odiou viver no Brasil, ao contrário do Dom João VI, que tem registros de que ele gostava. E ela se sentia tão contrariada em viver aqui que, quando ela embarcou, arrancou os sapatos e jogou no mar, porque disse o seguinte: dessa terra não levo nem o pó. Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, lembrando que nessa ocasião ele já era casado com a princesa Leopoldina, de origem austríaca. Príncipe regente porque ele não é um rei, tá? O rei é o pai dele, mas ele ficou governando, então ele é um príncipe que rege, um príncipe que governa, tá? Bom, quando Dom João VI chegou lá em Portugal, Portugal estava numa crise terrível financeira. E a corte portuguesa, né, a nobreza que fazia parte do governo, alegava que o fato de Portugal estar passando por aquela crise é porque deu liberdades econômicas para o Brasil. Não tinha mais como explorar o Brasil, porque a maior parte da riqueza de Portugal, que sustentava a corte, vinha do Brasil. Com a abertura dos portos, o Brasil ganhando liberdade de comércio, diminuiu muito o lucro dos comerciantes portugueses. Então, as cortes, elas queriam recolonizar o Brasil. O Brasil ainda era colônia, mas era uma colônia que tinha ganhado liberdades, que tinha o próprio filho do rei administrando. Então, a gente tinha certa independência administrativa, nós tínhamos certa independência econômica, mas as cortes viam nessa certa independência limites em relação aos seus lucros aqui. Então, eles queriam recolonizar o Brasil. E não tinha outro jeito na cabeça da corte portuguesa a não ser acabar com as liberdades que vieram com a abertura dos portos e fazer com que o Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal, para que o Brasil também perdesse essa certa autonomia administrativa. Mas aí vai surgir um elemento: as elites brasileiras. Então, eu estou falando dos proprietários de terras, de minas. Essa elite brasileira, muito rica e que era muito próxima a Dom Pedro, que foi criado no Brasil, né? Ele cresceu com essas elites, mesmo os que não eram de origem nobres, mas que tinham acesso à corte, né? E essa elite não queria mais perder essas poucas liberdades que tinham conseguido nesse período que a família real portuguesa se encontrava aqui. E essa elite vai começar a se infiltrar no governo do Dom Pedro, vai tentar fazer a cabeça dele para não ceder para as cortes portuguesas. Entre esses nomes que vão influenciar demais o pensamento do Dom Pedro no período, a gente tem pessoas como José Bonifácio, Cipriano Barata, Gonçalves Ledo, que eram pessoas que tinham pensamentos diferentes, mas que se uniram para tentar impedir o sucesso dos objetivos das Cortes de Lisboa, que era recolonizar radicalmente o Brasil. Adentrando-se em 1822, já estava claro o interesse de Dom Pedro em proclamar a independência do Brasil, ainda mais, né, sendo muito apoiado pela nossa elite. Tanto que a elite fez um documento com 8.000 assinaturas de apoio a Dom Pedro, pedindo que ele proclamasse a independência. E a corte portuguesa, sabendo das suas intenções, vai obrigar o Dom João VI a assinar um documento que suspende todos os direitos políticos de Dom Pedro. E vai ainda enviar uma carta para o Brasil pedindo seu imediato retorno a Portugal, como uma forma de impedir que ele proclame a independência. E já tendo esse abaixo-assinado de 8.000 pessoas, né, apoiando que ele ficasse, ele vai pronunciar a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Que entrou para a história do Brasil como o dia do fico. Não é o dia que ele ficou com a Leopoldina, né? É o dia que ele ficou no Brasil, se recusou a cumprir as ordens de Portugal. Em viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu novas ordens de Portugal que declaravam nulas suas decisões e o obrigavam a voltar para Lisboa. Encorajado a romper definitivamente com Portugal, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Em dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro I. Bem, não houve guerra com Portugal, embora
o Dom João VI tivesse enviado tropas para levar Dom Pedro I, é óbvio que, por ser filho dele, ele deu ordens que não fosse feito nada contra a sua integridade física. Então, assim, ele deu uma última cartada, né? Tentou pressionar para que ele retornasse para Portugal. Mas ele também tinha deixado claro o seguinte, que se fosse para perder o Brasil para alguém, que fosse para o próprio filho, que haveria de respeitá-lo. Então, todos os países da América Latina já vinham passando por independência. No final das contas, Dom João VI percebeu que era melhor que o Brasil ficasse independente, mas ainda na tua família, do que levar o Dom Pedro e, de repente, as elites brasileiras fazerem a independência sozinha, né? Então, aí ele perderia definitivamente o Brasil. Querendo ou não, ele ainda teria um vínculo com seu filho. Outro fator que é óbvio em relação à independência é que muitos portugueses que viviam no Brasil, principalmente comerciantes, não vão aceitar a independência. Vai ter muito conflito entre portugueses e brasileiros nos meses que vão seguir a independência. Mas nós falamos que a nossa independência também é cheia de limites. O termo independência pressupõe muita coisa positiva agregada, mas não foi bem essa a realidade do Brasil. Primeiro ponto. O Brasil manteve a monarquia, que já era um sistema político atrasado para o período. Afinal, o Brasil vai ser o único país com rei na América. E lembrando que é um rei de uma família de tradição absolutista europeia. Então, isso já é um atraso. Outro aspecto da independência é que quem teve acesso ao governo, às benesses da independência, foi só a nossa elite, foi só ela que participou desse processo. O outro aspecto negativo foi a manutenção da escravidão. Em nenhum momento a independência questionou a escravidão. A escravidão vai continuar ainda por décadas no Brasil, como a gente observa nessa imagem. Tá? Então, no dia 7 de setembro, quem tinha algo para comemorar de fato eram as elites, porque a maioria da população brasileira nem tomou consciência, nem percebeu diferença na sua vida cotidiana. Continuou sem escola, sem hospital, sem acesso e participação à política. Então, a gente fala que a nossa independência ela é cheia de limites por esses aspectos que eu apontei para vocês.